genocídio, homicídio, mais morador que bandido. Muitas famílias chorando, sempre falam que é envolvido. Genocídio, homicídio. Dos mais de 213 milhões de habitantes do Brasil, cerca de 50% se considera preto ou pardo. São categorias difíceis de definir, e o debate do que é ser negro e o que não é longo e complicado. Mas uma coisa a gente pode dizer tranquilamente: o Brasil não é branco. Se não a maioria, boa parte do Brasil é preto, negro, pardo, afrodescendente. Descendente do grupo dos milhões de africanos escravizados que foram arrastados pelas costas brasileiras desde o ano de 1500. E essa boa parte do Brasil que não é branca leva a desvantagem. Compõe a maioria dos analfabetos e das pessoas abaixo da linha da pobreza e morrem mais de homicídio. Não é difícil a gente adivinhar qual é o grande peso histórico que esse grupo carrega. Foram trazidos para o Brasil como escravizados, torturados e violentados por séculos a fio. Mas fazem 135 anos que a escravidão acabou oficialmente e que os escravizados do Brasil se tornaram livres. Na lei, o negro é tão cidadão, tal qual o branco. Mas os números não deixam a gente mentir. A igualdade está só no papel e algumas pessoas do Brasil não são tão iguais quanto outras. A pergunta é: esses 135 anos de liberdade fecharam a ferida da escravidão? Quando falamos que a escravidão é uma ferida, falamos de uma ferida que teve mais de 300 anos para se aprofundar. Por mais de 3 séculos, o trabalho forçado de homens, mulheres e crianças negras, tratados como objetos, foi a base de sustentação da economia brasileira. E foi uma base segura. O produto principal do mercado brasileiro podia ir do açúcar para o café para o ouro. Os estados políticos podiam ir de colônia para reino para império. Mas uma coisa não mudava: o país continuava se sustentando nos ombros dos escravos. Isso se dava não só porque as bases da economia, da sociedade e da política do Brasil foram construídas sob esse regime, mas também pelo fato de, nas mudanças e conflitos que a gente tem na história do Brasil, é muito raro encontrar uma separação total dos interesses das grandes elites de influência econômica. E essas elites estavam extremamente interessadas em manter o acesso a essa fonte de trabalho barato. Mesmo a fundação do Estado brasileiro em 1822, com a separação de Portugal, não muda essa estrutura escravista e senhorial. E o Brasil, enquanto Estado independente, nasce ainda ligado à escravidão. A Constituição de 1824, a primeira do Brasil enquanto Estado independente, garantia direitos universais de igualdade e liberdade e garantia ao negro a possibilidade de se tornar cidadão brasileiro de direitos. Mas o negro que conquistava a condição de homem livre, portanto cidadão brasileiro, não teria qualquer ajuda para sua inclusão social após essa existência na condição de objeto, o que na prática significava sua completa marginalização da vida social, econômica e política. Além disso, mesmo os libertos tinham que lidar com o peso que carregava a cor e os traços do negro em uma sociedade que se acostumou, por séculos, a enxergar como um objeto de trabalho que podia ser abusado ou, no melhor dos casos, como um selvagem a ser civilizado. Essa visão dificultava a vida mesmo daqueles mestiços livres que não eram considerados negros, mas que eram impedidos de certos direitos por causa dessa sua conexão com a negritude. Ou seja, os direitos dos homens eram os direitos dos brancos. Segunda metade do século XIX, a Inglaterra, que vivia a Revolução Industrial e precisava de novos mercados, fazia as principais pressões internacionais pelo fim da escravidão. As pressões inglesas pediam a abolição da escravatura para poder continuar as relações amistosas com o Brasil. E aqui, parte da elite intelectual já condenava a continuação de um sistema atrasado que impedia a modernização do Brasil. O movimento pelo fim da escravidão ganhava expressão. As revoltas e resistências já aconteciam regularmente desde o início da escravidão, por parte dos próprios escravizados. Mas agora a gente tem a participação de outras camadas sociais com outros interesses bem diferentes. As iniciativas abolicionistas iam muito além das grandes figuras como Joaquim Nabuco e Luiz Gama. A gente tinha também sociedades como o Clube do Cupim, que ajudava e estimulava escravos de Pernambuco a fugir, ou Aves Libertas, uma sociedade abolicionista feita só de mulheres. As iniciativas abolicionistas iam de apresentações culturais em teatros, participação política, promoção de revoltas e fugas em massa entre escravos,
ou até mesmo apostas na loteria de forma regular, na chance de ganhar algum valor que ia ser revertido em compra de alforrias. Essa parte da elite intelectual que queria a abolição fazia muitas vezes não por um sentimento humanitário, pelo horror do trabalho forçado, mas pela visão econômica de atraso da modernização do país, ou até mesmo por uma preocupação pela existência dessa grande massa do que eles consideravam seres humanos inferiores, que influenciavam o país com seus costumes. Pressionado por vários lados, com motivações completamente diferentes, estava claro que a abolição ia acontecer. Então, tudo que as autoridades e as elites anti-abolicionistas podiam fazer era adiar o máximo possível o tão temido momento, já que a economia do Brasil dependia desse sistema. O processo abolicionista foi lento e difícil, marcado pela aprovação de leis que buscavam mostrar alguma ação, mas sem realmente atacar a raiz do problema. Começando pela proibição do tráfico em 1831, que só acabou com o tráfico realmente em 1850, depois de anos de funcionamento ilegal. Em 1871, temos a Lei do Ventre Livre, que basicamente representou a continuidade da escravidão, pois libertava os filhos de escravas e apenas os filhos, sem as mães, desde que os mesmos ficassem sob a autoridade do senhor até os 8 anos, quando ele poderia escolher receber uma indenização pela propriedade perdida ou manter como escrava a criança até os 21 anos. Também outra lei paliativa, a Lei do Sexagenário, que garantia aos escravos acima de 65 anos de idade o direito à liberdade. Apenas para procrastinar, a Lei do Sexagenário abandonava os poucos escravos que viviam para se tornar idosos ao completo acaso. Não tinha qualquer política governamental de inclusão desses escravos libertos. Mas, inevitável, a abolição acontece em 1888, com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. O fim da escravidão não provoca um grande desastre social. Foi uma vitória do movimento abolicionista e desagradou os interesses senhoriais, claro, mas estavam mantidas as desigualdades sociais que afetavam a maior parte da população, e foi feita da forma mais gradual e lenta possível. O negro liberto, abandonado à própria sorte, sem garantia econômica de segurança ou assistência. A ideia de que agora, como homens livres, seu sucesso dependia apenas do seu próprio esforço ia de encontro com a realidade social, concorrendo no mercado de trabalho com homens livres e imigrantes europeus trazidos pelo poder público, em uma sociedade que o via como inferior, eram deixados com os trabalhos de menor especialização e menor pagamento. Mesmo que a lei dissesse que tinham os direitos de cidadão, de pouco adiantava se a cor da pele era uma condição para definir sua capacidade mental e intelectual, e que sua posição social significava a falta de direitos, como voto e participação política. Nesse mesmo contexto, também se inicia um novo debate envolvendo esses libertos, sua participação no futuro da população brasileira e do próprio país. A frase "o principal efeito da escravidão sobre a nossa população foi africanizá-la, saturá-la de sangue preto", foi dita por Joaquim Nabuco, fervoroso defensor da abolição. Ele se referia justamente à participação do negro na formação social e cultural do Brasil, muito reconhecida já na época, mas como algo negativo. Os imigrantes europeus trazidos pelo governo tinham como objetivo não só servir como força de trabalho barata, mas também embranquecer a população. O projeto de progresso para modernizar o Brasil incluía não só a mudança do escravismo para o trabalho livre, mas também a eliminação progressiva da raça negra no sangue brasileiro, esses povos inferiores que estariam envenenando o futuro do país. O projeto não funcionou, a população brasileira não embranqueceu e o negro não sumiu. Mas tampouco sumiu a associação entre a raça negra e os costumes e hábitos inferiores, como o crime, a vagabundagem, o baixo intelecto. Quando chega a República, pouco mais de 1 ano depois da liberação desses escravos, o regime continua excludente e o poder continua na mão de poucos. E os libertos abandonados à própria sorte, depois de sustentarem a construção do país por mais de 3 séculos, agora são os indesejáveis dos novos tempos. Ocupam as regiões precárias e afastadas dos bairros centrais da cidade. São excluídos do mercado de trabalho formal, presos em um ciclo de pobreza e desigualdade,
que não é impossível de quebrar, mas que foi pensado para ser. Bom, nós já entendemos como se deu o processo de abolição, mas após a Lei Áurea, o que aconteceu com o povo negro? Eles se integraram à sociedade? Eles conquistaram algum direito? Para entendermos isso, em primeiro lugar, devemos compreender o significado de cidadania. Podemos dizer que cidadania se refere a um conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem em um determinado país, por exemplo. Esses direitos e deveres são estabelecidos em algum documento, no nosso caso, a Constituição Federal de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Mas qual a função da cidadania? Em um sistema de governo democrático, ela tem por objetivo auxiliar na construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e com ampla participação social em todos os aspectos. Além disso, ela garante direitos e deveres básicos para a própria convivência em uma sociedade harmoniosa. Então podemos dizer que ser cidadão é participar ativamente de uma sociedade, ou seja, é ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres civis, sociais e políticos, e exercê-los no cotidiano. Mas quais são esses direitos e deveres? Segundo nossa Constituição, nós temos direito a ir e vir livremente, à liberdade de expressão, liberdade de culto, ao acesso à saúde, educação, segurança, moradia, emprego e tantos outros. Quanto aos deveres, o exercício do voto tanto é uma obrigação como um direito. Devemos respeito às leis e à conservação do patrimônio público que resguarda a nossa história, nossa cultura e nosso meio ambiente. Enfim, chegamos a um ponto crucial para entendermos as condições em que os ex-escravizados se encontravam após a abolição e como se encontram nos dias de hoje. Os negros passaram a ter os mesmos direitos e deveres do que os brancos, porém isso só ocorreu na lei e não nas práticas sociais. O povo negro se manteve inferiorizado, estereotipado e marginalizado em todos os sentidos. Quer alguns exemplos? Logo após a abolição, os escravizados não tiveram nenhum apoio do Estado. Estavam sem moradia, sem emprego e sem condições mínimas de se desenvolver em uma sociedade em que a mentalidade escravocrata não havia mudado. A lei podia ter sido alterada, mas como alguém iria ter chances de sucesso sem nenhum amparo, sem nenhuma reparação após séculos de escravidão? O negro continuou visto como problema, como objeto e como inferior ao branco. Ao longo dos séculos, a trajetória dos negros no Brasil foi marcada justamente por ciclos de injustiça, perseguições, preconceitos e pelo racismo estrutural, que exibe os traços e as consequências da escravidão até o nosso presente. No mercado de trabalho, por exemplo, os negros foram atingidos pelo desemprego ou por subempregos braçais, que eram semelhantes à escravidão. Ou então, voltaram a trabalhar para os seus ex-senhores em condições degradantes. Alguns, que viviam em regiões remotas, nem ficaram sabendo do fim da escravidão, que era escondida por seus senhores. Os imigrantes, trazidos pelo próprio governo brasileiro como forma de embranquecer a população, ocupavam os empregos disponíveis e dificultavam a busca por oportunidades pelos indivíduos negros. O resultado, nos dias de hoje, segundo o IBGE, é que 64% dos desempregados são negros ou pardos no país. A diferença salarial entre brancos e negros chega até 73%. O ciclo de injustiça e preconceito se manteve nas relações de trabalho. Na educação, por exemplo, a taxa de analfabetismo entre os que se declaram negros é quase o triplo que entre os brancos. Em 2019, pela primeira vez na história, os negros ocuparam mais da metade das vagas em universidades públicas. Em um país em que 56% da população se declara parda ou negra. O resultado disso está na vinculação histórica dessa população marginalizada ao contexto de violência e das mortes. Segundo a Atlas, em 2021, a chance de uma pessoa negra ser assassinada no Brasil foi mais de 2 vezes superior àquela de uma pessoa não negra. 77% das vítimas de homicídio no país são negras. Este é o resultado da falta de políticas públicas e do atraso social e governamental em cumprir uma reparação histórica ao povo negro.
Séculos após séculos, as injustiças se perpetuam de diferentes formas. Ao mesmo tempo, a liberdade religiosa, um princípio assegurado na nossa Constituição, é descumprida cotidianamente por racistas que deturpam preceitos religiosos para atacar crenças de matriz africana. Seus templos são queimados, seus fiéis são ameaçados e mortos. Além disso, há o preconceito enraizado no modo de vida e na linguagem popular que estigmatiza esses cultos. Outra característica do período escravista, presente nas estruturas do Brasil até os dias atuais, são as favelas e a sua composição. Diversas cidades passaram por reorganizações urbanas de caráter excludente e racista. Os negros não tiveram apoio do governo e nem da sociedade para se incluírem ao conjunto social daquela época. Ou seja, com o decorrer do tempo, eles foram sendo expulsos das partes centrais das cidades, de maneira direta ou indireta. Foram para as periferias ou então para os altos dos morros e criaram suas próprias lógicas sociais e culturais nesses espaços. Essas habitações se localizam hoje em áreas de risco, sem saneamento básico, sem serviços do Estado e onde muitas vezes a violência impera. Porém, também são espaços multiculturais, onde há criatividade e criticidade. Essa cultura é vista por alguns como marginal, ignorante ou até perigosa, sendo perseguida como a capoeira foi em alguns momentos da nossa história nacional. Enfim, em mais um reflexo desses ciclos de pobreza e injustiça está o povo negro, que é maioria nas favelas e vivencia um racismo estrutural em todos os espaços da nossa sociedade. A história do Brasil e das populações afrodescendentes se funda e se mescla conjuntamente. Houve momentos de percalços e de avanços após a abolição. Ao longo dos séculos, ocorreram diversos protestos e revoltas na luta contra o preconceito e pela inclusão, principalmente no século XX. Em 1910, tivemos o surgimento da imprensa negra. Em 1931, a Frente Negra Brasileira. Em 1970, após a ditadura, a reorganização do movimento negro. Em 1988, uma ampla mobilização da comunidade negra pela Constituição Cidadã. Há também o surgimento de diversas ONGs que lutam para mitigar a ausência do Estado com políticas públicas e combater o racismo. Há de se mencionar as mais diversas figuras negras que atuaram na desconstrução de estereótipos relacionados ao povo negro e suas culturas. Enfim, cada instituição, cada figura histórica, cada pessoa anônima que contribuiu contra o racismo merece ser ressaltada. Por muito tempo, a história negra foi deixada de lado e invisibilizada. Mas esses agentes, ao seu tempo e ao seu modo, deram grandes contribuições ao povo negro e ao país como um todo, trazendo para o debate essas questões fundamentais. Para além disso, devemos refletir sobre os motivos que ainda excluem os negros dos espaços de decisão, sendo que a maioria da população é negra. Na Câmara Federal, por exemplo, em 2022, 72% dos deputados são brancos. No Supremo Tribunal Federal, não há um ministro negro entre seus 11 representantes. No governo de Pernambuco, há 27 secretários, porém só há 2 negras. É cada vez mais comum a presença de um único negro como suposto símbolo de diversidade e inclusão. Porém, tal atitude escancara o preconceito da suposta incapacidade intelectual dos negros e de uma política de igualdade lenta, ineficiente e que se assemelha à longa e demorada luta pela própria abolição. Já é hora de os negros ocuparem seus espaços como protagonistas na história. A reformulação da lei antirracismo e o recentemente criado Ministério da Igualdade Racial reforçam a necessidade de uma segunda abolição, essa genuinamente verdadeira. O povo negro não quer ser melhor ou pior do que ninguém, só quer uma sociedade baseada no princípio da isonomia, onde os erros do passado sejam reconhecidos, onde haja direitos e oportunidades para todos. É urgente a implementação de uma reparação histórica, com políticas públicas que finalmente os incluam na sociedade e garantam sua plena cidadania. Sem isso, infelizmente, seremos sempre o país do futuro que nunca chega. Sem isso, as injustiças e as desigualdades raciais continuarão como parte estruturante da nossa sociedade. Por muito tempo, os próprios negros sentiram vergonha de sua cor, pelas pressões, pelas injustiças e pelas violências sofridas. Mas agora estão recuperando o orgulho e a riqueza da negritude, em todos os aspectos. Há por fim de se questionar e de se refletir. Todos esses dados estatísticos, que apresentam sempre o povo negro por índices negativos, será que são mera coincidência? O que temos
feito para combater o racismo estrutural? O que temos feito para reconhecer nossos próprios traços racistas? E por fim, os negros hoje são realmente cidadãos? Alguém me acorda desse pesadelo, 111 tiros acerta um preto. Menor jogado com o corpo no beco, nossa pele faz, nós já nasce suspeito. A gata Duda, Cauã, João Pedro, e dizem que só quem morre é traficante. Guerra licenciada pelo Estado, favela alimenta sua fome de sangue. Durmo sem saber se vou acordar, recuar no morro nunca foi marcar. Tentam impedir a gente de sonhar, quem não conhece o que sobra é julgar.